dando continuidade à nossa série de vídeos. Ahn, eu vou começar com o dever funcional de obediência às ordens hierarquicamente superiores, né? E, em contrapartida, a existência do ilícito de desobediência às ordens superiores, exceto quando se tratar de ordens manifestamente ilegais. Como eu venho abordando com vocês já em algumas aulas, nós temos sempre a utilização de paralelos de institutos, outros institutos do direito, para nos subsidiar na aplicação correta da norma no direito disciplinar nessa atividade correcional do Estado. Então, o paralelo que eu utilizo para esse ilícito administrativo é o Código Penal. E esse ilícito de desobediência às ordens superiores, exceto quando se tratar de ordem manifestamente ilegal, está no artigo 216, inciso 7º, combinado com o artigo 245 caput e parágrafo único da Lei 869. Lembrando que a nossa base é a 869. O tipo em si, o ilícito em si, consiste em desobedecer a ordens hierárquicas, né? Salvo se estivermos lidando com ordens ilícitas, evidentemente ilícitas. E a conduta em si consiste, né? Ela advém do fato de que o direito de recusa do servidor subordinado, hierarquicamente subordinado, né? Ele só vai abranger questões, sem dúvida nenhuma, ilícitas. Quando eu não tiver dúvidas sobre a ilicitude daquela questão, daquela ordem. Então, havendo dúvida quanto à licitude, ou no caso, a ilicitude dessa ordem por parte do servidor subordinado, né? Prevalece o poder hierárquico da chefia. E aí, nesse caso, né, não responde o executor sobre eventuais desmandos do seu superior. Né? Na dúvida, prevalecerá a ordem da chefia, a dúvida quanto à ilicitude dessa ordem. Como a gente sabe, estamos ainda lidando com ilícitos passíveis de repreensão e suspensão. E um exemplo que eu vou dar para vocês desse ilícito, né, de desobediência, é no caso de um servidor, por exemplo, um servidor público que se recusa a entregar determinado documento ou determinado relatório cujo prazo foi acordado com a sua chefia e se recusa de forma desmotivada a entregar esse relatório. O próximo tipo que nós vamos abordar, um próximo ilícito, também decorrente de um dever funcional, é o de não levar a conhecimento da autoridade superior alguma irregularidade da qual o servidor tenha tomado ciência em razão do cargo. Um dos deveres, né, é trazer a conhecimento da chefia, da autoridade superior competente, ilicitudes, ilícitos dos quais esse servidor tome ciência. E como nós estamos falando novamente de um dever funcional, nós vamos ter previsão normativa desse tipo no artigo 216, inciso 8º, combinado com o artigo 245 caput ou parágrafo único. E essa conduta, ela consiste basicamente em deixar o funcionário de levar a conhecimento da chefia alguma irregularidade praticada da qual ele tome ciência em razão da natureza do cargo que ele ocupa. E uma observação importante para trazer quanto a esse ilícito é que somente poderá ser responsabilizado por infringir esse dever, né, o servidor que eventualmente tome conhecimento dessa irregularidade, não se aplicando neste caso, né, a hipótese de ter sabido de algum fato, de alguma irregularidade, ter tido ciência de alguma questão fora das suas atividades profissionais, em sua esfera privada, por exemplo. De novo, estamos lidando com ilícito passível de repreensão ou suspensão. O próximo tipo seria, o próximo ilícito seria
não zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado, também em razão do seu cargo. Novamente, artigo 216, aqui o inciso 9º, combinado também com artigo 245, caput ou parágrafo único. A conduta vai consistir basicamente em, né, duas ações. Aqui nós vamos falar de duas ações diferentes. Seria economizar e conservar, né? Basicamente seria isso. Economizar, que consiste em não desperdiçar materiais de trabalho, né? Bens de trabalho, né? E conservar o que nós tivermos de posse dele, proteger esse material, né? Para que ele tenha uma duração razoável, uma duração aceitável, esperada para a sua natureza. E, em virtude desse, né, desse preceito, desse ilícito, né, dessa possibilidade e dessa, na verdade, do dever funcional que o servidor tem, a gente vem falar aqui da questão um ponto importante do princípio da insignificância, né? O que acontece em relação a esse princípio da insignificância? Recomenda-se que o processo administrativo somente seja instaurado nos casos em que o efetivo prejuízo ao patrimônio público seja de fato significativo, né? Não ocorrendo infração disciplinar, um ilícito administrativo, quando a conduta do servidor atingir um bem de valor ínfimo, de valor insignificante, né? E aí, isso aí é em decorrência da economia, é mais razoável, mais econômico para a própria administração pública aplicar esse princípio da insignificância em detrimento de alguns bens do que gastar a sua força de trabalho e os seus recursos para apuração desse ilícito, eventualmente, né? E aqui, como eu sempre venho falando, estamos lidando com um ilícito passível de suspensão ou repreensão. O próximo ilícito, não manter seus dados pessoais atualizados junto à administração pública, também oriundo do dever de manter atualizados os seus dados junto à base da administração. Decorrência do artigo 216, inciso 10, combinado com 245, caput ou parágrafo único. Né? Manter atualizado esses dados cadastrais é uma obrigação do servidor. E esse tipo, ele exige basicamente uma interpretação extensiva, né? E essa interpretação extensiva, ela objetiva, ela visa que deverá ser mantido todo e qualquer dado pessoal do servidor devidamente atualizado. O servidor tem essa obrigação de informar à administração pública qualquer alteração de seus dados pessoais, né? E, por fim, neste segundo bloco, nós vamos trazer aqui à baila o ilícito administrativo de não atender prontamente às requisições para defesa, para elaboração de defesa da Fazenda Pública e a expedição de certidões, quando requeridas, também para fins, na verdade, de defesa de direitos diversos. E aí a gente vai ter, mais uma vez, uma previsão no artigo 216 e aqui o inciso 11, combinado com 245, caput ou parágrafo único. E essa conduta, né, ela consiste basicamente, esse ilícito, em o dever do servidor em atender com presteza requisições da administração pública ou requerimentos dos seus administrados, requisições da administração pública para viabilizar a produção de defesa técnica na esfera judicial
E requerimento dos administrados em relação à certidão. A certidão é a emissão de certidão por parte da administração pública é um dever constitucional, é uma obrigação constitucional de nós, servidores públicos, no exercício do nosso munus público. E aí, gente, é bom trazer para vocês que a norma ela impõe esse dever de atender com celeridade e prontidão essas duas exigências, né? Os pedidos de informação realizados por qualquer administrado, nós, como servidores públicos, devemos atender com celeridade, desde que tais informações não se enquadrem, lógico, no conceito de informações sigilosas, né? E da mesma forma, as solicitações de certidão para defesa de direitos, elas devem também ser atendidas com celeridade. Os esclarecimentos de interesse pessoal dos servidores e as requisições da Fazenda Pública, quando, tanto da Fazenda Pública ou de outra pessoa jurídica de direito público, para elaboração de defesa na esfera judicial, a defesa desses órgãos, desses entes públicos, a produção dessa defesa técnica. E da mesma forma, se trata de um ilícito passível de repreensão ou pena de suspensão.